Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Pediram para mim a possibilidade de recriar o Ministério da Segurança, certo? Isso é estudado, né? Fala com o Moro, lógico, o Moro deve ser contra, né? Seria um enfraquecimento do ministro Sérgio Moro no governo Bolsonaro? Olha, nos últimos dias surgiu a informação do que seria a possibilidade de uma recriação do Ministério da Segurança Pública. E aí, ele não ficaria, vamos dizer assim, sob o guarda-chuva do ministro Sérgio Moro, que lá atrás foi anunciado como superministro pelo então presidente eleito Jair Bolsonaro. Tanto é que quando ele foi convidado, não existia ainda essa modulação, né, de fundir com o Ministério da Segurança. Bom, depois dessas declarações aí que você ouviu, dadas na quarta e na quinta-feira, o presidente Bolsonaro viajou para a Índia. Viagem que, aliás, também vai ser um tema aqui do 15 Minutos. Bom, mas voltando à polêmica dos ministérios. Chegando lá na Ásia, o presidente voltou atrás, recuou, deu entrevista à imprensa e descartou a possibilidade de dividir o ministério comandado por Sérgio Moro. Vamos ouvir aí o que disse o presidente Jair Bolsonaro no áudio da TV Globo. A chance no momento é zero, tá bom ou não? Tá bom, né? No momento não sei amanhã. A política tudo muda, mas não há essa intenção de dividir, não há essa intenção. Essa relação entre Moro e Bolsonaro teve algumas rusgas desde o início do governo. Vamos lembrar aqui, Bolsonaro colocou em xeque o poder do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, para escolher, naquele caso, do chefe da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O Valeixo, que foi indicado ao cargo pelo Sérgio Moro, com quem ele trabalhou na Operação Lava Jato. Teve ainda aquele caso do antigo COAF, que foi transferido para o Banco Central, e, mais recentemente, o texto que criou o Juiz de Garantias, inserido no pacote anticrime e que foi sancionado por Bolsonaro, mesmo sob os protestos de Moro. Enfim, essa relação entre o então superministro Moro, pelo menos assim anunciado em 2018, e o presidente Jair Bolsonaro, é tema deste 15 Minutos. E eu vou conversar com a Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta do Povo, em Brasília. Kelly, para começar, da onde surgiu inicialmente essa especulação / informação, da possibilidade de recriação do Ministério da Segurança Pública e não mais ficar junto com a Justiça como é hoje, hein, Kelly? Olá, Márcio. Olá, todo mundo que acompanha o 15 Minutos. A informação surgiu do próprio presidente Jair Bolsonaro. A primeira vez que ele falou sobre isso foi na quarta-feira, em um encontro no Palácio do Planalto com secretários estaduais de segurança. Isso, claro, sem a presença do ministro Sérgio Moro, inclusive, esse encontro no Palácio do Planalto. Ele disse que essa é uma demanda dos secretários estaduais que entregaram ali uma lista de demandas para o governo federal e entre elas estaria a recriação do Ministério da Segurança Pública. E ontem eles falaram da possibilidade, pediram para mim a possibilidade de recriar o Ministério da Segurança, certo? Isso é estudado, né? Eles falam com o Moro, lógico, o Moro deve ser contra, né? Agora, vamos tentar entender o que significaria algo como isso. Muita gente tem feito essa análise, inclusive, um enfraquecimento do ministro Sérgio Moro no governo federal. Por que exatamente isso, hein? Pois é, Márcio, isso quem disse, inclusive, foi o próprio líder da bancada da bala na Câmara dos Deputados, o deputado Capitão Augusto, ele que é um dos principais aliados do ministro Sérgio Moro no Congresso. E ele disse que isso é, sim, uma tentativa, na visão dele, de enfraquecer o ministro Sérgio Moro. Neste momento, querer enfraquecer o ministro Sérgio Moro é algo absurdo, sabe? Não, somos totalmente contrários. Não é o momento, não é nem de falar se é favorável ou se é contrário. Não é o momento de enfraquecer o ministro Sérgio Moro. Isso porque a segurança pública, o Ministério da Segurança Pública e as suas atribuições são justamente os temas que têm dado maior relevância e onde o ministro tem conseguido alcançar maiores resultados ao longo da sua gestão. A gente lembra que há uma tendência de redução nas taxas de homicídio, por exemplo, que começou lá no governo Temer, mas que se manteve, ao longo de 2019, a tendência é que se mantenha também ao longo de 2020, e o ministro tem reivindicado, crédito em relação a essa redução também, que é um tema que é muito caro, para a sociedade, para os eleitores principalmente. E aí, a gente lembra que o ministro da Justiça também criou o principal programa dele no Ministério da Justiça é justamente o Em Frente Brasil,
que é um programa para redução de homicídios. O projeto piloto já está sendo testado em 5 cidades do país, já apresentou redução no número de assassinatos durante os 4 primeiros meses de atuação, e o projeto já está entrando numa segunda fase e deve ser expandido para outras cidades ainda no primeiro semestre de 2020. Então, é o ministro tentando, de todas as formas, apresentar resultados na segurança pública, que foi uma das principais bandeiras da campanha do governo Bolsonaro, em 2018, e continua sendo uma das principais preocupações. E a ideia do senhor daí é deixar o Moro como ministro da Justiça ou da Segurança? Se for criado, daí ele fica na Justiça. Era o que era inicialmente, tanto é que quando ele foi convidado, não existia ainda essa modulação, de fundir com o Ministério da Segurança. Pois é, e em relação aí ao que você conversou também com o deputado Capitão Augusto, ele falou que a bancada da bala poderia ser favorável a essa ideia, ou pelo menos teria sido consultada sobre essa possibilidade ou não? O Capitão Augusto me falou que a criação, em 2018, do Ministério da Segurança Pública, no governo Michel Temer, foi uma ideia, uma luta, uma bandeira da bancada da bala. Mas ele disse que, primeiro, não foi consultado sobre a fusão do Ministério com o Ministério da Justiça no início do governo Bolsonaro, e agora também não foi consultado da cisão dos 2 ministérios. Você começar o ano enfraquecendo o ícone, a referência, a personalidade que mais combate a corrupção e a criminalidade, é ir na contramão de tudo que nós estamos pegando. Então é um absurdo, uma aberração se falar, neste momento, em retirar o Ministério. Nós não pedimos, a bancada da bala da Câmara não pediu isso, não fomos consultados, somos contrários a isso. E ele falou até em retaliação ao ministro Sérgio Moro. Inclusive ele insinuou, talvez, que seria até uma tentativa de enfraquecer politicamente o ministro Moro, isso por parte do presidente Bolsonaro, Kelly? Pois é, ele não disse nem desdisse, Ele disse que não culpa quem pensa dessa maneira, porque às vezes na política algumas coisas não são, mas parecem ser, E ele falou que pode, sim, ser interpretado como uma espécie de tentativa de enfraquecer eleitoralmente o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é, inclusive, o ministro mais popular do governo Bolsonaro, inclusive mais popular do que o próprio presidente. Não dá para saber, mas digamos que quem pensar isso tem todo o direito de pensar que é algo já pensando em enfraquecimento até político. Não é de hoje que se fala na possibilidade do ministro Sérgio Moro concorrer à presidência em 2022, e aí a gente lembra, que tirando esse resultado apresentado no Ministério da Justiça e Segurança na área de segurança pública, o ministro ficaria com temas menores no Ministério da Justiça, como demarcação de terras indígenas, outros problemas envolvendo a cultura indígena, problemas relacionados à defesa do consumidor, coisas que não dão tantos holofotes ao Ministério da Justiça. E uma das bandeiras do ministro que ficaria com ele no Ministério da Justiça seria o combate à corrupção. Mas a gente lembra que o Brasil vem patinando, o governo vem patinando nesse combate à corrupção. A gente falou disso na retrospectiva que a gente fez no final do ano passado, de vários retrocessos que tivemos nessa área. E nessa semana, a Transparência Internacional divulgou o índice de percepção da corrupção, que mostrou o Brasil na sua pior colocação no ranking mundial de combate à corrupção desde 2012, também com a sua pior nota desde 2012, e fez ali deu uma série de puxadas de orelha, no Congresso, no Judiciário, mas também no governo em relação a isso. Então é uma bandeira que não deslanchou por enquanto, ao contrário da bandeira da segurança pública. Kelly Cadanos, editora de República em Brasília. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Embarcando para a Índia, com 2 escalas da África. Se Deus quiser, teremos bons frutos para o nosso Brasil, ok? A primeira viagem internacional do presidente Jair Bolsonaro em 2020 está sendo para a Índia. O roteiro segue até esta segunda-feira, dia 27. Quais são os interesses do Brasil naquele país, hein? O repórter Leonardo Desideri, da editoria de República, aqui da Gazeta, vai nos ajudar aqui com este assunto. Ô Leonardo, por que a Índia é interessante para o Brasil, hein? Bom, o governo brasileiro está de olho principalmente em parceria comercial, no mercado indiano, em parcerias em áreas como energia, ciência e tecnologia, inovação, agricultura, defesa. Então,
A Índia, ela tem uma relação muito pequena ainda com o Brasil em comparação com outros países, por exemplo, a China, né? A balança comercial dos dois países, o total somado de exportações e importações. Com a Índia, o Brasil teve 7 bilhões, e com a China, a mesma quantia ficou em torno de 100 bilhões, né? Então, existe um interesse em estreitar mais as relações com a Índia, porque o governo vê que é um país que ainda tem muito a aumentar a relação, né, com o Brasil. E a Índia, ela deve se tornar o país mais populoso do mundo dentro de alguns anos. Tem algumas estimativas de que 2030 vai ter 1,3 bilhão de habitantes na Índia, né? Então, é um país que talvez tenha muito ainda a oferecer ao Brasil em relação ao comércio. É um grande interesse nosso que eles usem mais etanol no combustível deles. E daí, entre a lei da oferta e da procura, eles produzem menos açúcar, tá ok? E ajuda a equilibrar o mercado. Bom, em quais áreas devem ser assinados acordos aí nessa viagem do presidente Bolsonaro à Índia? Principalmente o governo ele está querendo mostrar à Índia, né, o potencial na área de bioenergia. Esse deve ser um dos destaques da visita. E aí vai ter um memorando de entendimento entre os dois governos nessa área de bioenergia. Isso aí já está confirmado. Também vai ter um painel empresarial relacionado a esse tema. Além disso, além do setor de energia, né, tem vários acordos em outras áreas, por exemplo, segurança cibernética, saúde, setor tributário, de investimentos. Vão assinar, então, entre 10 e 12 atos no total. O detalhe é que Leonardo, é mais uma viagem do presidente Bolsonaro à Ásia, né? Por que o continente tem sido assim um foco das relações exteriores brasileiras? Primeiro, pelo que eu falei, né, de que existe um interesse do governo em estreitar a relação, a cooperação com esses países por conta desse fator tecnológico, né, que eles têm mais avançado que o Brasil, alguns deles, né? E além disso, é o continente mais populoso do mundo, né? Tem 4 bilhões de pessoas, tá? 65% da população mundial está lá, né? O Brasil no ano passado, exportou para a Ásia 41% de todas as vendas globais. E além disso, existe um esforço também para aumentar a inserção em todos os mercados, né? E talvez a Ásia tenha sido deixada um pouco de lado, pelo menos alguns países da Ásia, nos últimos governos. Então o Brasil quer estreitar um pouco a relação com o máximo possível de países da Ásia. Agora, a visita do presidente Bolsonaro não vai ficar restrita também a questões aí comerciais e econômicas, né? Tem uns outros eventos dos quais ele vai participar. Lá passa um pouquinho dessa agenda do presidente Bolsonaro lá pela Índia, hein, Leonardo? Sim, o presidente, na verdade, ele foi convidado para um evento que é uma cerimônia diplomática ali do Dia da República, que ocorre lá na esplanada de Nova Delhi, capital da Índia, né? Uhum. O presidente também vai participar de uma oferenda floral aos pés do memorial do Mahatma Gandhi, que é uma cerimônia muito tradicional, que alguns líderes costumam participar, né? Uhum. E além disso, ele vai ter uma agenda também com empresários, né? E também com o primeiro-ministro indiano. Ele vai almoçar com o primeiro-ministro indiano, então vai ter essa parte mais diplomática, né? Vai ter um jantar com o presidente da Índia, o Kovind, e no dia 27, que é o último dia, à tarde, o presidente vai fazer uma visita turística ao Taj Mahal, que fica na cidade de Agra, né? É o principal ponto turístico da Índia. Aproveitar também para visitar. Leonardo, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Terminando mais um episódio do 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção do Moreno Valério e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Ao longo do episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens da TV Brasil. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!